Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Gustavo Javier Lopes, que é diretor administrativo e de relações com os investidores da Brasil Agro, uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras destinadas à agricultura e agropecuária. A companhia bateu a safra 2020-21, o maior lucro líquido da história de mais de 317 milhões de reais e resolveu multiplicar por mais de 6 vezes a distribuição de dividendos nesse ano. A partir de agora, nós vamos conhecer melhor a Brasil Agro, os números, a performance da empresa e também os desafios, as projeções para os próximos meses. O foco da companhia é a aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. A Brasil Agro compra terras com potencial e implementa culturas de maior valor agregado. Com infraestrutura e tecnologia, propriedades rurais se transformam em investimentos. Depois, se entregarem o retorno esperado, essas fazendas são vendidas e geram ganhos de capital. Desde 2006, quando a companhia foi criada, a Brasil Agro comprou 14 propriedades rurais. 4 já foram vendidas. A empresa busca ter o maior retorno sobre os investimentos escolhendo terras com alto potencial de valorização e otimização da produtividade com tecnologia e técnicas agrícolas de excelência. A Brasil Agro busca combinar o retorno imobiliário e operacional e mitigar os riscos climáticos e de culturas com uma diversificação geográfica e produtiva nas propriedades rurais. A Brasil Agro foi a primeira empresa de produção agrícola a abrir o capital no novo mercado da B3 e a primeira companhia brasileira do agronegócio a listar ADRs na Bolsa de Nova York. É isso aí, a gente ainda vai falar por aqui com Alex André, trazendo hoje aqui número de outras empresas, de Pets, de MC, de Burger King, mas agora para poder a gente entender melhor os números aí da Brasil Agro, saber mais os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo agora com o Gustavo Javier Lopes, que é diretor administrativo e também de relações com investidores da Brasil Agro, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Gustavo. Muito obrigado, Débora, muito obrigado, Alex, e obrigado às pessoas que estão aqui, ouvindo esta transmissão. Estamos muito felizes de participar neste canal de comunicação. Gustavo, vamos começar falando aí de um assunto, né, que todo investidor gosta e que é o pagamento de dividendos, né, que a Brasil Agro propôs aí para esse ano um valor jamais visto, né, 6 vezes maior que o anterior, né? Explica mais para a gente aí sobre essa estratégia de dividendos da companhia, até porque um salto desse tamanho nos dividendos com certeza valoriza aí o passe da Brasil Agro, né? Com certeza, Débora, muito obrigado. Bom, este é um objetivo que a gente vem perseguindo desde 2012, 2013, quando a companhia alcançou uma maturidade operacional, não? E a gente, 3 anos atrás, não, foi a conversar com vários investidores para ver o que era que gostava da companhia, o que ainda a gente precisava fazer para atrair, não, os investidores. E nós descobrimos de que uma das grandes fortalezas que todos encontravam era de que era um investimento a longo prazo, que era um investimento que era um bom pagador de dividendos, não? E a partir daí a gente assumiu um compromisso, ainda que a gente não tenha uma política clara, não, de distribuição de dividendos, o conselho de administração, os diretores, a companhia como um todo, entende de que nós deveríamos buscar, não, aproximadamente um 5% do valor de mercado da companhia, um pagamento de dividendos, não? E esse ano está muito por acima desse percentual, mas a gente entendeu de que foi um ano espetacular desde o ponto de vista operacional, era um ano muito bom desde o ponto de vista imobiliário, não? E a gente entende que é uma boa prática de retribuir aos investidores através deste dividendo, não? Então, acho que isto é uma consequência de um trabalho, não, que nós vemos
digamos, que viene acontecendo nos últimos 4 ou 5 anos, e a gente anteriormente encontrava numa companhia bons dividendos no momento que nós vendíamos fazenda, não? A gente, digamos, uma companhia que tem uma combinação de negócio, o modelo, não? Combina uma parte imobiliária e uma parte operacional, e a gente entendia de que a parte operacional era que nos dava um pouco de estabilidade nos resultados da companhia, não? E fui preparando a companhia através de arrendamentos, através de melhoras, não? De tecnologias, na forma que nós estamos produzindo cada uma das cestas de produtos que a gente tem na companhia, e a partir daí a gente encontrou na estabilidade. Só unicamente pagávamos muito bons dividendos nos anos que a gente tinha vendas expressivas do ponto de vista imobiliário, mas a partir dos últimos 2, 3 anos a gente está conseguindo entregar sólidos resultados operacionais e também, digamos, bons resultados imobiliários. Então, esse é um ano que a gente entende que precisamos comemorar, não? E precisamos dividir com os acionistas, com as pessoas que confiam na companhia, e por isso, digamos, a proposta de distribuição deste dividendo, não? Brasil Agro, claro, como você está explicando, pode aumentar tanto assim esses dividendos, graças a esses últimos resultados, como você vem explicando aí, né, que foram registrados aí, maior lucro líquido da história, né, para quem ainda não sabe, foram 317 milhões de reais, né, e aí um aumento de 166%, a receita líquida de vendas também foi um recorde. Foi um reflexo do ciclo das commodities, na sua opinião? A que mais você atribui esses números aí tão bons? Bom, sem dúvida nenhuma que digamos, os impactos dos preços dos commodities em toda a cesta que a gente produz teve, digamos, um impacto muito material, não? A companhia é uma companhia que tem uma produção em 150 mil hectares, nós temos aproximadamente um 30% dessa superfície com cana-açúcar, temos aproximadamente un 50-60%, ¿no? con soja, temos outro 15-20% com milho, e o que a gente entende é que, obviamente, esse impacto de bons preços, ele trouxe, digamos, uma melhora da geração de caixa, da vida da companhia, de uma forma expressiva, não? No entanto, acho que é muito importante a forma que a gente diversifica o risco, ou que entende que o negócio deve ser executado, e isto é através de adquisição e arrendamento de fazendas em diferentes regiões do Brasil. Também nós temos em Bolívia, também em Paraguai, temos operações também em outros países. E a gente analisa uma correlação de risco, não? Do ponto de vista climático, do ponto de vista de preços também, porque um preço de uma saca de soja em Piauí não é o mesmo valor que tem na Bahia. Então, a gente entende que, através dessa diversificação de risco, também a cana-açúcar, que a gente, esses 30% que eu manifestei de produção, de área em produção de cana-açúcar, nós temos aí aproximadamente 50% do EBITDA da companhia. Por quê? Porque a gente também tem, digamos, virou um fornecedor relevante para as usinas onde a gente está fornecendo a cana-açúcar, e a gente tem nessas parcerias, não? Contratos de parceria com Secana, com prêmios sobre Consecana, o que faz muito mais rentável a operação. Então, a gente tem uma combinação de fatores, e entendo que a companhia buscou, não? Preparar do ponto de vista operacional, do ponto de vista estratégico, para capturar estes melhores preços de todos os commodities, não? Boa. No portfólio da empresa, a cana-de-açúcar, né, teve um bom desempenho, né? Liderou aí a arrecadação e passou à frente da soja, inclusive. Essa é uma cultura que historicamente traz rentabilidade e as margens altas aí para Brasil Agro. O que explica esse resultado? Das terras da empresa, qual que é a fatia que vocês destinam só para a plantação de cana? Bom, hoje estamos com duas operações, não? Uma em Maranhão, outra no Centro-Oeste,
A de Maranhão está aproximadamente con 1.400.000 toneladas producidas, ¿no? Y a de Centro-Oeste están aproximadamente con unas 700.000 hectáreas producidas. Como manifesté, ¿no? Como comenté anteriormente, son dos contratos que nos tenemos, somos fornecedores relevantes en estas usinas, nos tenemos un contrato con premios sobre Consecana, ¿no? De San Pablo, un premio de 20% sobre el valor de Consecana, y esto llega, digamos, que la compañía tenga digamos, una ventaja desde el punto de vista de precio, ¿no? Y también tenemos un modelo, ¿no? de producción, nos tenemos, digamos, una estrategia de cómo nos operamos esa cana de azúcar, que es a través, digamos, de mucha tecnología aplicada, de un buen planteo técnico desde el punto de vista de fertilidad de todas esas culturas, ¿no? Tenemos también operaciones con maquinarias con mucha, digamos, tecnología y principalmente, como manifesté desde el punto de vista, digamos, de estrategia de cómo a gente hacer estas operaciones, entonces tenemos en regiones que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, tenemos en el caso de Maranhão, ¿no? Son 15.000 hectáreas de exploración en cana de azúcar, de soca, cana-soca, y en esa producción hacemos todo a través de irrigación, ¿no? Con lo cual, los impactos climáticos que nosotros vemos recientemente, ¿no? de geadas o de secas, ¿no? Que no estamos, digamos, sufriendo en los últimos 2 años en la región de San Paulo, en la región de Centro-Oeste, no tiene ese impacto, digamos, en lugar que, digamos, que es relevante para esta cultura, para la compañía, ¿no? Entonces, de nuevo, acho que una combinación de una estrategia de a dónde que a gente tiene que operar, de qué forma que nos podemos mitigar los riesgos desde el punto de vista climático, y eso, digamos, tiene en esa cana de azúcar una actividad muy preponderante para la compañía, ¿tá? Desde cuando a gente compara, ¿no? Con las productividades que nos conseguimos en la cana de azúcar respecto a media de Brasil, a media de la región, digamos, de los mejores operadores que tienen la cana de azúcar en Brasil, nos estamos sin duda, digamos, unos altos niveles de productividad, ¿no? Y ese es un modelo de negocio de Brasil Agro, ¿no? Que principalmente hace, digamos, una transformación de áreas que están con cana, con granos, ¿no? Cuando a gente opera, digamos, en áreas con granos. Entonces ahí, obviamente, tenemos ainda algunos desafíos que deberían acontecer, ¿no? Desde el punto de vista de productividad, de continuar mejorando la tecnología que nos estamos aplicando para mejorar. Mas esos son principalmente las unidades que a gente destina para a parte inmobiliaria. Entonces, conforme nos vamos maturando a terra, esses são os valores, digamos, essas são as terras que a gente vende, não? Então, quando a gente compara a atividade de cana-açúcar, nós sempre estamos operando sobre áreas maduras, áreas com uma estabilidade do ponto de vista produtivo. Quando a gente produz os grãos, nós, a não ser que seja, digamos, em áreas arrendadas, que sim são áreas maduras e que nós incorporamos com o propósito de evitar volatilidade do ponto de vista de risco, ¿no? Y de operación, a gente opera en áreas propias que están siendo transformadas para ser vendidas, ¿no? Entonces, acho que por eso que para la compañía, a cana-açúcar es una actividad muy relevante desde el punto de vista de generación de caja, es actividades que a gente hace sobre principalmente áreas en arrendamiento y todo modelo de negocio de la compañía, ¿no? Que aparte, digamos, inmobiliaria y transformación, a gente ejecuta principalmente en actividades que estão destinadas para grãos. Então, essa questão seria o que poderia explicar, por exemplo, Gustavo, o que, por exemplo, nessa safra de 2020-2021, a Brasil Agro produziu 282 mil toneladas aí de grãos entre soja, milho e feijão, né? Então, foi uma redução aí de pouco mais de 18% em relação à estimativa inicial da produção, que era 346 mil toneladas. Sim. Então, essa redução teria sido por isso, essa questão do solo, entre as 3 culturas, qual que foi mais afetada? Sim. Boa pergunta, Débora. Aí
eu estava, digamos, do ponto de vista conceptual, por que a cana-açúcar é tão relevante na companhia? Do ponto de vista de grãos, é verdade, não? Quando a gente analisa, não, contra, digamos, o mercado, hoje a média brasileira de produção de soja é de 56 sacas para cima, tá? E se você vê a produção da Brasilagro, é aproximadamente 51, 52 sacas por hectare. Por quê? Porque a gente tem o negócio da Brasilagro, como bem se explicou no vídeo, não? Ele parte de uma tese, digamos, a tese do modelo de negócio da Brasilagro é que a população sigue crescendo no mundo, a renda per capita sigue crescendo no mundo e vai haver uma necessidade de comida, não? A partir daí, a Brasilagro estabelece uma estratégia onde dice, eu posso participar, não, fornecendo alimento através de produtividade e essas produtividades não vão ser suficientes para alimentar o mundo, também vai precisar a incorporação de área, não? Então, a partir daí, a companhia o que acredita, não, é que tem um negócio que, do ponto de vista imobiliário, que tem a ver com a transformação da área, não? Então, a partir daí, a gente toma uma área que está bruta, uma área que está, digamos, improdutiva, ou que está em pecuária, e a gente destina isto para uma produção de grãos. Por que isto? Não? Porque uma atividade improdutiva, as fazendas valem, digamos, múltiplo de resultados ou de margem que essa fazenda gera. E a partir disto, o que nós fazemos é buscar essa transformação, não? Buscar uma transformação para uma atividade que seja mais rentável para a companhia, tá? Uma atividade que, através de tecnologia, através de maturidade de solo, a gente vai conseguindo que esse múltiplo cresça, aí vem o ganho imobiliário da companhia. Então, nós vamos ter, quando vemos a produção de grãos da companhia, nós vamos saber de que a soja nós vamos estar produzindo em áreas que estão maduras, em áreas que estão em transformação, em desenvolvimento, tá? Então, isso que nos provoca é que a companhia tenha, digamos, nessa área que está bem madura, produtividade similar a que tem qualquer farmer muito, digamos, de alta qualidade de Brasil, não? Mas na parte que a gente está ainda em transformação, digamos, o nosso trabalho, que através de gestão, através de capital, a gente está fazendo, digamos, buscando essa valorização dessa terra. Então, respondendo a tua pergunta, Débora, não? No caso da soja, a gente fez um estimado e foi muito próximo a esse estimado, não? A pequena que, digamos, desvio da nossa produtividade tem explicado pela seca e pelo problema que nós tivemos em Paraguai. Com respeito ao milho, o milho safrinha, não? Como todos sabemos, no Brasil houve um problema, digamos, de plantio de soja. Na safrinha, isto retrasou, não, a colheita da soja, e quando a gente foi a plantar o milho safrinha, a janeira, digamos, foi fora do que seria o período ideal, não? E a gente tem comprovado que por cada dia posterior à janela que você planta, você perde até uma saca por dia. Então, a gente entendia, não? Já sabia de que nós íamos a ter um desvio, digamos, um problema de produção, só que esse ano, com preços de milho que han valorizado a 100% respecto ao que era o preço do ano anterior, a gente entendia de que as margens de contribuição que esse milho tem, valia a pena, digamos, assumir essa quebra de safra. Então, esse foi, digamos, o motivo, mas foi algo que o mercado como um todo, digamos, o Mato Grosso teve esse problema, depois vieram também geadas, vieram outros inconvenientes, mas, em termos gerais, todos os produtores ganharam dinheiro respecto, digamos, ao que nós tínhamos orçado o ano passado por conta da apreciação dos preços da saca do milho, não?
Uma pergunta aqui, Gustavo, de uma telespectadora nossa, que é a Carla, que ela pergunta o seguinte: com as recentes revisões para baixo do PIB, mostrando queda da produção industrial, podemos esperar um maior destaque para o setor agro? Sí, sí, Débora. La verdad, a gente entiende, ¿no? De que no sabemos, digamos, cuál es a relevancia que el sector está adquiriendo, digamos, la economía brasileña. En la época de pandemia, a gente entendió, ¿no? Cuál era ese rol, a gente buscó a través, digamos, de protocolos no, digamos, no atrapalhar, ¿no? Todos, digamos, los procesos, la cadena, porque entendíamos que no éramos relevante para ele, mas sem dúvida a gente tem, digamos, uma expectativa, não sempre fazemos, digamos, um orçamento, não, anual até bianual, em algum sentido, também dependendo, digamos, a lógica de compra de insumos, não, e de venda de soja, de milho, de produto, e a gente tem, digamos, uma expectativa de crescimento e digamos, de acuerdo a que fue también a tasa que a gente ven, digamos, teniendo en los últimos 2, 3 años, ¿no? En los últimos 5 años, la compañía creció aproximadamente 15% por año, 16% por año a superficie plantada, ¿no? Nos estamos, como comenté, buscando tecnología, reestructurando tierra, ¿no? Buscando, digamos, mejores prácticas desde el punto de vista operacional para aumentar nuestras productividades. Y yo acho que el sector como un todo está, ¿no? Con grandes investimentos en tecnología, con grandes investimentos en maquinario, con grandes investimentos, ¿no? en nuevas tecnologías de semente, buscando aumento, digamos, de productividad, de producción, y acho que las expectativas son muy boas para todos, ¿no? Bom, falando especificamente da Brasil Agro, né, para a próxima safra, quais são as expectativas aí de vocês, né? Quais devem ser as lavouras mais rentáveis? Vocês já planejam em alterar a área, por exemplo, plantada de cada cultura? Não, a gente, na verdade, nós não podemos dar essa informação porque, Débora, nós em 30 de junho fechamos o balanço da companhia. Nós agora, o primeiro trimestre nosso é 30 de setembro. Nesse momento, é como que nós vamos fazer público para o mercado. Mas aquilo que eu comentei, não? Eu acho que, em grande rasgo, a gente tem, digamos, uma expectativa de margens muito parecida ao que foram esse ano. A geração de EBITDA pode ser muito próxima ao que foi esse ano. A superfície, nós estamos nesse ritmo de crescimento, não? De 10%, 15%, dependiendo, digamos, tem momentos que son un poco más, que a gente acelera un poco más, digamos, al crecimiento, tem otros que a gente tem que, no aparecen las oportunidades, a gente tem que aguardar un poquito más. Las expectativas respecto a precios, respecto, digamos, ao potencial resultado da companhia é muito parecido ao que foi essa safra passada. Ainda, ¿no? Que nos vemos de que aumento de fertilizantes, ¿no? Principalmente aumento de semente, que tiene una correlación, digamos, con precios de grãos, aumento de combustible que no estamos viendo ahora, ¿no? Están, digamos, tienen un potencial de tener aproximadamente unos 40-50% de incremento de los costos directos, digamos, de algunas culturas, más los precios también continúan firmes, continúan muy atractivos y digamos, muito rentável para o setor, não? Bom, vocês encerraram aí a última safra, né, também com R$1 bilhão em caixa, né? Vocês estão com um portfólio aí de terras avaliado em quase 3,5 bilhões. As perguntas sobre investimentos aí são inevitáveis, né? Quais são os planos aí da companhia? Vocês têm planos aí de expansão para curto prazo? O que vocês estão planejando de crescimento de forma orgânica ou inorgânica, talvez, quem sabe? Sim. No, a gente sim, a gente está hoje, digamos, com uma caixa, nós recentemente, não, realizamos uma captação, um follow-on, no início desse ano, foi, digamos, a oportunidade que a gente adquiriu uma fazenda que está na Bolívia, não, que a gente encontrou aí uma oportunidade de investimento com preços atrativos, não,
Mas principalmente todo, digamos, a caixa que a gente captou, a gente entende que o Brasil é o destino, não? Nós entendemos que nosso modelo de negócio no Brasil encontrou, digamos, um lugar certo, não? Nós vemos, digamos, produtores que estão muito líquidos, não? Que são, digamos, que têm expectativa de crescimento. Vemos um setor, não? Uma economia muito, digamos, um setor muito pujante, não? Com muitas novas empresas, ¿no? Fundos de investimento que están entrando no sector, y a gente entende de que, obviamente, este es local, ¿no? Este es el lugar que a gente tiene que investir. Entonces, estábamos recientemente participando para hacer una adquisición de una empresa que tenía, digamos, un grupo de fazendas, ¿no? En Tocantins, en Maranhão, en Mato Grosso, que é a região que a gente está prospectando terra, não? A gente, como uma empresa, digamos, que tem um viés imobiliário, Débora, nós temos aproximadamente umas 8 milhões de hectares mapeadas, não? Com feito de due diligence, com tecnologia, não? Sabendo, digamos, o problema de cadastral que tem, a questão ambiental, si está con algún problema, ¿no? Dividimos las fazendas por ambiente, sabemos cuál tiene un potencial de transformación. Entonces, a gente primero tentó, digamos, hacer a través de esto, y infelizmente a gente no llegó a hacer, digamos, una oferta, una propuesta que sea atractiva para los vendedores. Y a gente continúa con nuestro plan, ¿no? Nos estamos procurando en esta región, Tocantins, en Mato Grosso, en Maranhão principalmente, ¿no? Y buscamos superficies que puedan, digamos, transformarse, que estén con pastaje, con pastaje, digamos, con pecuaria, y que a gente tenga ese potencial de hacer quizás una zafra safrinha, y que tenga, digamos, ese potencial de transformar y de buscar también ese valor inmobiliario, ¿no? Então, a gente está muito ativo, entendemos de que nos próximos meses quizás nos vamos a ya estar anunciando alguna adquisición y estamos trabajando firme com isso, não? Gustavo, e como que tem sido aí o impacto dos custos de produção na operação aí da Brasil Agro? Assim, a pandemia ajudou a deixar esses gastos aí mais caros ou não, né? Como que vocês estão trabalhando nisso? Sí, durante a safra anterior, ¿no? Nós tivemos digamos, uma safra que foi relativamente, digamos, tranquila do ponto de vista de custo, ¿no? Nós estávamos com custos muito parecidos que tinham sido a safra de 2020, ¿no? 2019-2020, e a gente comenzó, digamos, normalmente nós o que fazemos digamos, comprar os insumos, ¿no? Antes, digamos, de que inicie a safra, y normalmente nós hacemos un hedge, ¿no? En ese momento vendemos también a soja, vendemos también o milho para ir travando margem, é a forma que a gente entende que mitiga o risco de volatilidade de preço, ¿no? E protege a caixa, ¿no? E o que nós vimos o ano passado era que casi todos los productores compramos, ¿no? Fertilizantes y químicos con un tipo de cambio que estaba en torno más o menos de 4,80, ¿no? Y quien no fez hedge ganó mucho dinero porque, digamos, la saca de soja terminó comercializando a 150, 140 reales a bolsa. No es el caso de Brasil Agro, que fue aproximadamente unos 110 reales por bolsa, y por conta principalmente porque nos hacemos estos hedge, ¿no? Y aquí, ahora, como mencioné, ¿no? Anteriormente, ahora lo que sí estamos viendo, digamos, un incremento muy grande del precio del combustible, que digamos, incide en las labores, o precio de los fertilizantes, o precio de la semente, más también, digamos, en este momento nosotros también estamos comenzando, nos conseguimos comercializar una saca de soja en torno a 140, 150 reais por bolsa, con lo cual as margens, não, são muito parecidas, ele que manifestava, não, as margens são muito parecidas com respeito ao que foram no ano anterior, ainda, digamos, com este incremento de custo, mas, digamos, está certo de que
o aumento do fertilizante, principalmente, foi muito significativo e, em nosso caso, digamos, na cana-de-açúcar, ¿no? Que nós temos, sim, digamos, uma utilização de fertilizantes e já temos um commodity que já não está tão vinculado ao dólar, aí sim, digamos, o impacto um pouco maior, ¿no? Mas, em termos gerais, esse impacto do ponto de vista de margens não está afetando a companhia para essa nova safra. Bom, Gustavo, e a crise hídrica? Acho que isso é um tema que agora não dá para poder a gente deixar mais de falar, né? De que forma o risco dessa crise hídrica aí nos próximos meses pode afetar a produção das fazendas aí da Brasil Agro? Assim, uma estiagem prolongada pode ter impacto negativo nesses resultados? Ou de que forma vocês já estão pensando aí para tentar minimizar esses impactos? Ótima pergunta, Débora. Bom, a gente, digamos, todos os anos, antes de iniciar nosso ciclo de plantio, fazemos consulta, a diversos especialistas em clima, E o que a gente está vendo para esse ano é La Niña, La Niña neutra, então a gente vê, digamos, de que vai ser uma chuva que vai estar um pouco antecipada, com quizás alguns estejam no meio, mas para as regiões onde a companhia tem fazenda, que são, digamos, as do Nordeste, esse impacto não existe, Nós entendemos que vamos ter uma boa condições favoráveis de clima, de chuva, e sim impacta no sul do Brasil. E, em nosso caso, na operação que nós temos em Paraguai, que aí nós estamos com 10.000 hectares aproximadamente entre milho, soja e algodão, e aí sim a gente está analisando, através de tecnologia, de semente, ou trabalhando com variedades prematuras ou umas variedades um pouco mais tardias, a gente está buscando encaixar como é a melhor combinação para a gente evitar impactos importantes na companhia, na produção. Perfeito. E agora, olhando um pouco mais para frente, o cenário econômico mesmo como um todo, com a pressão inflacionária, taxas de juros subindo, dólar em alta, né? De que forma tudo isso tem impactado na operação de vocês? Assim, a companhia adotou ou vai adotar alguma medida aí para poder conseguir se preservar um pouco mais disso tudo? Sim, na verdade, nós temos, desde o ponto de vista eles têm como diferentes impactos para a companhia, Desde o ponto de vista de juros, A companhia trabalha, digamos, com baixo alavancagem de dívida. Nós entendemos, como nosso negócio é um negócio que tem, digamos, este viés imobiliário, a gente não tem que ter muita dívida porque isso não nos permite vender fazenda quando é realmente um bom negócio. E a gente termina, digamos, preso do vencimento de empréstimo. Então, desde o ponto de vista de juros, a gente, o que normalmente faz, é buscar, digamos, ter um terço da dívida em juro fixo, que normalmente são algumas taxas que a gente, nos empréstimos que nós tomamos, do BNB ou de algum banco que tem um repasse de algum banco público. Nós temos outra parte que está, digamos, em CDI, E temos outra parte que tem inflação, mas coisa que foi o último CRA que nós emitimos, Então temos como um terço, para algum deles nós fazemos um swap para tentar evitar essa volatilidade de juros. E, sem dúvida nenhuma, que, digamos, o impacto da taxa de juros é a menor margem para o produtor, menor margem para a companhia. E para a gente, do ponto de vista imobiliário, ao você ter uma margem menor, também o que faz é, digamos, não permitir que a fazenda tenha, digamos, uma valorização, Com o qual a gente entende, digamos, que temos que ter um baixo nível de alavancagem. Aproximadamente nós temos uns 600 milhões, 630 milhões de reais, 400 milhões de reais em recebível por venda da fazenda.
350 milhões de reais são de curto prazo, que é aquele capital que a gente precisa para fazer, digamos, o giro da companhia, digamos, plantar as áreas de soja, de milho, de cana-açúcar. Y eso que nos lleva, digamos, a tener, digamos, unas políticas, ¿no? Normalmente que nos buscamos seguir para evitar esa volatilidad o ese impacto de la tasa de juros. Desde el punto de vista del dólar, ¿no? Ahí también a gente, normalmente, todo o resultado da companhia a gente vê em reais, não? As dívidas também nós tomamos nas moedas local. Em Paraguai nós temos dívidas em guaraníes, em Brasil nós temos dívidas em reais, evitamos dívidas en moedas extranjeras. Y en Brasil todo que sea, digamos, los commodities, todo lo que nos tenemos como producción, ¿no? que está, digamos, en dólar, nos buscamos siempre dejarlos en moneda real, ¿no? Por lo cual, a gente que, digamos, alto valor de dólar beneficia a la compañía desde el punto de vista del resultado. No es tanto que a gente não gosta da volatilidade, não? Porque como nós trabalhamos com hedge para tentar, digamos, assegurar resultados, não, da companhia, da safra, do milho, da soja, às vezes precisamos, não, de uma caixa mínima ou de uma caixa para a gente cobrir as margens, não? Então a volatilidade é algo que a gente para a companhia, digamos, não é bom. Mas o preço, dólar competitivo, dólar alto para a Brasilagro é, digamos, uma boa posição, não? Agora, falando um pouco sobre tecnologia, Gustavo, até você citou um pouquinho sobre isso logo no início do nosso papo. Tecnologia é uma ferramenta importante, né, para o Brasil Agro, claro, otimizar a produtividade das propriedades agrícolas, né? Como que tem funcionado a estratégia de investimento em pesquisa e desenvolvimento de vocês, né? E, claro, em tecnologia também, o que vocês têm feito agora? Muito bom. Eu acho que essa é uma boa, digamos, uma boa discussão que nós internamente também estamos levando a cabo, não? A gente está vendo ¿no? Los ganhos que se consiguen capturar a través de aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? Unos simplemente desde el punto de vista productivo, también desde el punto de vista de los impactos que ele traz también desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, a gente, normalmente, como nós vemos a compañía, es de geración de vida operacional de la compañía, nos tomamos aproximadamente unos 25% a 30% para investimento. Y nos tomamos de esos 25%, o que a gente está discutindo cuál sería el porcentaje ideal para hacer, digamos, investimentos en tecnología, ¿no? Actualmente, a gente estaba tocando más o menos entre 1 y 2%, no estamos viendo que no es suficiente, de que a gente está precisando, ¿no? Cubrir con conectividad todas las fazendas, comenzar a linkar. Nós temos algunas maquinarias que están, digamos, unas tecnologías, y esas tecnologías, ¿no? Nos ayudan a gerenciar y a acompañar, ¿no? a las aplicaciones de fertilizantes, a las aplicaciones de químicos, ¿no? A densidad o a forma que nos aplicamos a semente, en fin, eso nos conseguimos hacer más. Estamos buscando, ¿no? de generar como una grande fuente, digamos, base de datos, y a través de él comenzar a gerar algunos relatorios para tomar conclusiones rápidas, ¿no? Entonces, a gente hoje está, digamos, con una discusión. Nos entendemos que vamos a estar aproximadamente un 5% de la generación de caixa de la compañía destinando para nuevas innovaciones y aplicaciones de tecnología, ¿no? Obviamente que para la compañía ha sido muy desafiador. Desde 2008 estamos ¿no? con SAP, la compañía, digamos, tiene un alto nivel de gobernanza en la compañía, ¿no? Por estar listada no solo en la Bovespa, sino también en Estados Unidos. Y esto nos llevó a que a partir de 2008, no sé, fizemos, digamos, de que SAP consiga rodar en cada una de las fazendas desde el punto de vista operacional, haciendo controles de stock y controles digamos, de creación de orden de servicio, aplicación de todos los insumos,
dividindo lote a lote, enfim, não era um desafio que a gente tinha, e naquele então era muito difícil levar digamos, sinal de internet para aquela região, por lo qual a gente fez grandes investimentos para conseguir isso, mas hoje nós vemos que a tecnologia está alcançando um novo patamar, não? E acredito que nós vamos ter que destinar mais investimento para a gente conseguir digamos, capturar os benefícios dessa tecnologia, não? Maravilha, então, Gustavo, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, o teu tempo também aqui para poder trazer aí um pouco mais sobre a Brasil Agro. Quero deixar aqui o espaço para que você faça suas considerações finais também, ressaltar alguma coisa que você acha importante aqui para falar um pouco mais sobre a Brasil Agro, deixar esse espaço aberto aqui para que vocês contem sempre conosco aqui da BMC, para estreitar um pouco mais os laços aí com os investidores, né? O BMC Business está aqui para isso. Então, por favor, espaço sempre aberto aqui para Brasil Agro. Então, fique aqui suas considerações finais, Gustavo. Ótimo. Bom, eu queria agradecer, não, a todas as pessoas que estão assistindo, não, à companhia, não, comentar que a gente tem um enorme orgulho, não, pelo propósito da companhia, que é produzir alimento, não, com responsabilidade, de saber de que aqui vai ter, digamos, uma companhia que cuida muito, digamos, que revê permanentemente a estratégia da companhia, de que trabalha muito nos processos, porque entendemos, digamos, que estamos aqui para administrar riscos, dinheiro que são dos acionistas, que não tem dono, e nós procuramos, não, permanentemente trabalhar com a liderança da companhia. Eu acho que esta é um pouco as três pernas, não, os três pilares que a gente acredita muito. O resultado, sem dúvida nenhuma, digamos, é o esforço e a dedicação de um time completo que está atrás de um propósito, e convidamos a todos, não? Acho que se tem alguma dúvida, importante, não, entrar em contato com a nossa área de relação com investidores. Nós estamos sempre abertos, não, para evitar, não, ou para eliminar essa simetria de informação que tem, digamos, entre diversos investidores. Então, nós estamos abertos. Y estamos agradecidos por ter participado aquí de este bate-papo, Débora. Maravilha, Gustavo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Matheus. Esse foi o Gustavo Javier Lopes, que é diretor administrativo e também de relações com os investidores da Brasil Agro. Espero que vocês tenham gostado desse papo aí com a companhia. Para poder falar mais um pouquinho sobre o setor, eu quero conversar agora com o investidor profissional João Castaldo, que está aqui com a gente já ao vivo. João, seja muito bem-vindo aqui à BMC. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Bom, eu quero já trazer aqui acho que você conseguiu acompanhar um pedacinho aqui do nosso papo, João. A gente viu a Brasil Agro aí com resultado recorde, né, da safra, né? Eu queria saber se, na tua visão, com a participação dos ciclos aí das commodities nessa performance, qual que é a expectativa para o setor nesse segundo semestre? Bom, boa tarde, Débora. Agradeço, né, o convite. É sempre um prazer falar do setor, né? Com certeza, o ciclo que a gente vem vendo das commodities tem muito impacto no resultado da empresa, principalmente porque a empresa ela tem um viés duplo no setor, não é? Então, além da produção, a empresa também investe e, de certa forma, ela também participa da especulação imobiliária rural. E as terras agrícolas, elas também valorizam conforme as commodities valorizam. E, além disso, as terras agrícolas, como são bens raros, não é? Às vezes elas têm até valorizações superiores as das commodities. Então, no resultado da empresa em específico, esta valorização das terras agrícolas foi muito importante e sem dúvida alguma, participou ativamente do bom resultado que a empresa apresentou. Sobre o setor vem bombando, essa é a palavra, tá? Não tem como descrever de outra forma. Os agricultores estão super animados, os investimentos estão sendo realizados, tá? A abertura, a expansão de novas áreas estão acontecendo com muita tecnologia. Os produtores estão investindo em maquinários novos, armazéns novos, variedades mais produtivas, com maior uso de fertilizantes e
a tendência é que a gente veja um aumento da área cultivada esse ano, por exemplo, para a soja, na casa de 6%. Né? Então, o setor está indo muito bem. A gente dá uma volta no setor, na região centro-oeste brasileira, hoje em dia, a gente vê muita gente procurando área para arrendar, muita gente procurando área para comprar, na expectativa do setor continuar indo muito bem. Então, a expectativa é muito boa e, sem dúvida alguma, isso fez muita importância no resultado da empresa. De que forma os investidores estão acompanhando aí essa alta na inflação, nos juros, no dólar, que você acredita que isso... De que forma que você acredita que isso pode impactar aí nos resultados da empresa, do agronegócio? Não só, claro, da Brasil Agro, mas de qualquer outra empresa do setor, assim, olhando para esse cenário econômico, como que isso pode impactar, como que isso pode pesar? Débora, sem dúvida nenhuma não existe setor que é uma ilha na economia, todo mundo está correlacionado, não é? Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão dos juros, a baixa taxa de juros trouxe muita animação aos produtores para fazer esses investimentos que eu já comentei. Então, a gente tem aí vendas de máquinas agrícolas batendo recorde, compra de armazéns batendo recorde, não é? Então, a baixa taxa de juros, sem dúvida alguma, incentivou os produtores a investirem nas suas produções. Tá? O aumento na taxa de juros pode, de alguma forma, reduzir esse apetite. Pode sim. Mas a grande sacada, eu acho que hoje em dia a margem bruta resultante da produção hoje ela é muito elevada. Então, a gente escutou agora há pouco falar aí de soja de 150, 140 reais. Isso já tem possibilidade de se manter esses níveis de faturamento para ano que vem. Então, mesmo que a taxa de juros suba, e já subiu, a margem ainda é muito interessante para os produtores. O ponto que você perguntou aí, que talvez seja o ponto mais difícil de ser respondido, é a questão do dólar, não é verdade? Afinal de contas, a volatilidade do dólar vem vindo aí em níveis que a gente acabou se acostumando, mas que não deveriam ser normais para um planejamento de uma empresa. Não é? Então, o dólar valorizar e desvalorizar 15%, 20% aí dentro do mesmo mês, não é? Que empresa que consegue manter um planejamento a longo prazo com um câmbio desse? E a gente tem aí ainda um evento, não é, das eleições no ano que vem, que deve trazer ainda mais barulho, mais volatilidade para o dólar. Eu vejo que as empresas listadas na Bolsa, mais especificamente, elas têm um trabalho de hedge, tanto cambial quanto da produção, bem interessante, viu, Débora? Então, elas têm trazido essa prática de buscar hedges com frequência, e isso é muito importante, porque daí, nessa volatilidade, ela consegue, de alguma forma, passar meio ilesa. Mas, sim, esses dois pontos também são bem importantes para o futuro do agronegócio. João, não faz muito tempo, né, que a gente mostrou aqui no Business a Terra Santa, que aluga terras produtivas aí para pessoas físicas e empresas. Hoje a gente conheceu aqui a Brasil Agro, né, que tem as terras e também explora as propriedades privadas. Do ponto de vista do investidor, qual que é a vantagem, né? Quais são as vantagens competitivas assim das companhias assim, entre escolher uma e outra empresa? Alguma você destacaria mais? Qual a vantagem competitiva de uma ou de outra aí, na tua opinião? Eu acho que a Brasil Agro ela carrega com ela um plus, né? Que é a questão da especulação imobiliária rural. Então, a gente já passou por alguns anos no agronegócio em que as produtividades não foram legais, os preços não eram satisfatórios. Então, de alguma forma, a atividade de produção ela tem uma variabilidade de resultados maiores, não é? Se a gente imaginar a terra, eu sempre brinco que parece que terra agrícola é um mercado de colecionável, não é? Porque você compra hoje e espera ela se valorizar daqui 10, 15, 20 anos. Durante o período que ela se valoriza, caso você não explore a terra, a sua renda... Acho que perdemos aqui o sinal do João. Vou pedir para o pessoal da produção aqui ver se consegue reconectá-lo para a gente conseguir concluir aí
esse raciocínio que a gente vem falando aqui sobre essa questão do diferencial competitivo sobre as duas companhias, Terra Santa, por exemplo, que também trabalha agora somente com aluguel de propriedades agrícolas, né, para o setor, tanto para pessoas físicas também como para pessoa jurídica. A Terra Santa, que antes também fazia parte de produção, agora somente faz a parte de arrendamento de terras agrícolas, e se diz também a primeira empresa a atuar somente nesse setor aqui, né, a primeira empresa da B3 a fazer apenas isso. Hoje a gente está conhecendo a Brasil Agro, né, e eu questionava aqui o João sobre essa questão da vantagem competitiva dessas empresas sobre isso. O pessoal da produção, vocês conseguem reconectar o João? Ele conseguiu voltar aqui com a gente? Não temos o João? Ah, que pena então. Bom, então a gente não conseguimos conectar o João aqui novamente, é uma pena, mas fica aqui nosso agradecimento, João, pela tua participação aqui, sempre ajudando a gente a levar informação que realmente gere valor aí para os nossos investidores que estão aqui nos acompanhando. Aguardo aqui você numa próxima participação para poder falar um pouco mais sobre o setor agro aqui no Brasil, que é muito importante, que faz muita diferença aqui no nosso cenário econômico. Agradeço desde já aqui a tua participação, né? Te espero aqui próximas vezes. Agora a gente vai continuar falando de empresas, de resultados por aqui, né? Com o Alex trazendo aí mais informações dessa última temporada de balanço. Hoje, começando a falar de Pets, depois a gente vai falar também de IMC, de Burger King, né? Isso, Alex? É isso aí, Débora. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a Pets, né, a maior companhia, né, de pet do Brasil, né? Lembrando que a companhia também vem fazendo aquisições e crescendo bastante. Está falando aqui de adições de lojas, né, de mais de 35 lojas, né, crescendo muito no Brasil todo e também entrando, né, em diversos estados, também inclusive até uma nova aquisição, né, que vem a incorporar o pipeline da companhia, que é a Zee.Dog, né, e também tem diversas outras marcas também dentro, né, do portfólio da Pets, tá? Então isso que a gente vai falar um pouquinho sobre os números operacionais, financeiros, agenda de M&A, né, crescimento de loja, tudo isso na apresentação de resultados do segundo trimestre. Tá? Então vou colocar aqui na tela a gente falar um pouquinho, né, do que foi aí de importante, né, principalmente na entrada no norte do Brasil, né, ou seja, a Pets, a marca Pets e Seres, né, que é a parte, né, de centro veterinário, né, da Pets, né, que são hospitais aí da Pets, que englobam aí principalmente, né, um dos maiores hospitais, né, rede de hospitais do Brasil, principalmente, né, que é a parte, né, de hospitais veterinários, clínicas veterinárias, né, principalmente a parte regional, inclusivamente na parte de bairros, né, ou seja, principalmente são players menores, né, players de bairros, não tem player consolidador, ou seja, não existe uma rede DOR, né, de pet, ou seja, não existe um player consolidador de rede no Brasil. É isso que traz aí a menção da Seres, né, que é um hospital veterinário, né, uma clínica veterinária que vai ser expandida, né, para o Brasil todo, já está sendo expandida para o Brasil todo, tá? Então, nas 5 regiões do Brasil, tá? Então, onde nós temos aqui, né, principalmente, né, hospitais, né, da Seres e também lojas Pets, né, basicamente aqui no Brasil todo, agora entrando, né, na região ali, né, de Manaus, né, e também na parte do Tocantins, né, na parte do Piauí. Então, temos aqui 7 aberturas, sendo 2 novas unidades federativas, como eu comentei aqui, né, no mapa, no segundo trimestre. 35 aberturas nos últimos 12 meses, ou seja, como eu comentei no começo da apresentação, 35 novas lojas, 143 lojas no total. A gente está falando aqui de 18 estados, né? Inclusive até Distrito Federal, inclusive aqui no meio, né? Então, ou seja, a companhia indo aí para o norte do Brasil, aonde ainda não tem uma grande, né, penetração, né? E agora indo para o Nordeste e também para o norte do Brasil, tá? Então, o plano de expansão, né, até o momento, a abertura para 2021 continua em linha com o planejado, né? A gente tem aqui atraso em obras e processo de obtenção de licenças, né? Mas a gente tem aqui Palmas, Tocantins e também Manaus, né, também recebendo uma loja da Pets. Também robusto backlog de novas lojas com pontos comerciais já contratados por aqui. Então, Centro Veterinário Seres, até 2021, abertura de 2 hospitais em julho, atingindo 12 hospitais em 9 unidades federativas, tá? Então, ou seja, de 18 unidades federativas onde a Pets está inclusa, né, no mapa, metade é onde tem Hospital Seres, né, no Brasil, tá? Então, inclusive, a companhia vem estudando em novos estados para adoção desse centro veterinário. Destaque para faturamento, né? A gente está falando aqui de um faturamento recorde na receita bruta total de 598 milhões de reais, um crescimento de 57%, uma aceleração sequencial, ou seja, aceleração em todos os trimestres. A gente está falando comparado com o último trimestre, primeiro trimestre, crescendo aí 53% ano contra ano. Inclusive,
trouxe um cenário desafiador de pandemia de Covid-19, mas uma sólida base de comparação. Por que uma sólida base de comparação? Porque mesmo com o desafio da pandemia, a companhia não parou de vender, né? Então imagine um cenário que você precisa comprar, né, até uma casinha para o seu cachorro, uma ração, enfim, um acessório. Isso mesmo que a economia, né, suba ou até mesmo que a economia caia, de fato, isso não tem nenhuma correlação, né, com os serviços e produtos da Pet, ao mesmo tempo que você precisa consumir esse determinado de produto, que vai mudar, né, mesmo o valor agregado, né? Talvez o cliente ele muda, né, para um produto mais acessível, um produto mais barato, mas que não vai deixar de consumir. Então isso a gente chama, né, que os produtos da Pets, né, as ações da Pets, elas performam de forma anticíclica, ou seja, independente do momento que a economia, né, brasileira performar. De forma geral, quando a gente fala de economia brasileira, a gente fala principalmente, né, do PIB, tá? Então por isso que teve uma sólida base de comparação, porque os números não foram tão afetados enquanto outras varejistas do setor e não tem aí a correlação, né, de Pet, tá? Então a gente fala aqui de faturamento, são mais de 2 bilhões de reais de faturamento nos últimos 12 meses, destaques para o digital, né, ou seja, vendas online, omnicanalidade e também Centro Veterinário Seres, tá? Falando de receita bruta digital, 181 milhões de reais, recorde, cresceu 85% ano contra ano, o que demonstra a importância dos canais digitais do cliente, basicamente em você, né, escolher comprar pelo aplicativo, comprar pelo site, retirar na loja, né, retirar em casa, ou seja, o cliente, a própria companhia mandar, tanto same-day delivery, ou seja, você receber no mesmo dia quando você está nas grandes capitais, você receber daqui a poucos dias quando você está até mesmo numa grande capital, ou até mesmo próximo. Então isso você consegue escolher como você recebe, como você compra. Esse é o conceito de omnicanalidade e também traz uma receita muito robusta, recorde. A gente está falando de um crescimento de 50% de ano contra ano do Centro Veterinário Seres no segundo trimestre. E quando a gente pega esse número, 598 milhões, sendo, né, que praticamente ali, né, um terço é receita bruta digital, né, ou seja, 181 milhões de reais, está falando aproximadamente, tá, pessoal? A gente está falando aqui que o número é recorde, que trouxe ali uma receita bruta total recorde também, ou seja, um crescimento muito robusto que trouxe os números muito fortes para a Pets, tá? Bom, o quanto é importante essa plataforma digital que eu venho falando em relação à receita, né? Ou seja, que trazem números a patamares elevados. Então vamos lá, a penetração digital pela primeira vez na história trouxe um crescimento de acima de 30%, ou seja, de todas as vendas, mais de 30% foram vendas digitais, na plataforma digital, aplicativo, site e etc. Índice de omnicanalidade, um novo recorde, 86%, 30% consome, né, o produto, né, da Pets, serviço Pets no aplicativo, no site, 86% utiliza omnicanalidade, ou seja, ainda mais utiliza o serviço de omnicanalidade. O que é omnicanalidade? Né, mais uma vez, você pode comprar pelo aplicativo e você pedir para retirar em casa ou você retirar na loja, né? Então isso é uma opção de omnicanalidade. Inclusive tem todos esses conceitos por aqui. 60% de participação das vendas digitais. Se 30% é penetração digital, quanto por cento corresponde a esse total de 30%? 60% de 30% são vendas no aplicativo, crescendo 180% no ano, tá? Então, ou seja, mesmo com a pandemia, né, começando no ano passado e ainda persistindo ainda nesse ano, mesmo com o avanço da vacinação, a venda do aplicativo ainda continua, porque simplesmente, né, o aplicativo trouxe fidelização, trouxe recorrência, até mesmo com serviço de assinatura, né, ou seja, de ração, de outro determinado tipo de produto e também de valor agregado de determinado tipo de serviço e também produtos subjacentes, ou seja, quando você precisa comprar um outro tipo de produto que não seja recorrente, mas que você tem já uma fidelização com a Pets, então você escolhe comprar pelo aplicativo. E clientes com ofertas ativadas pelo programa Minhas Ofertas crescendo 4 vezes, assim como qualquer outro programa de fidelidade, né? Inclusive indo para outros tipos de varejistas, como a Stix, né, que tem ali o programa de pontos do Pão de Açúcar, o Extra, né, e algumas outros parceiros também, né. A Pets tem o seu programa de fidelidade, que é Minhas Ofertas. Você ativa a oferta no aplicativo e a partir do momento que você ativa com o seu CPF, você consegue comprar um determinado tipo de produto e esse produto ele é customizável de acordo com o seu estilo de compra, o seu estilo ali, né, de consumo, né, para o seu pet. Então, ou seja, se você compra determinada marca, né, determinado tipo de produto, a Pets entende, tem um canal de inteligência artificial que ele consegue capturar aquele desconto que você não possa escolher, não traz um momento de escolha de um outro concorrente à medida que esse produto está com desconto e até mesmo, dependendo de determinado tipo de produto, situação, mais barato que outro concorrente, porque ele consegue identificar o que você quer comprar no momento que você quer comprar e na hora que você quer comprar, né? Então ele traz um fator competitivo muito forte, uma recorrência de venda. E as vendas pedidas através da modalidade Ship from Store, né? O que é Ship from Store? Modalidade que não sai do CD, a entrega
entrega ela não sai do centro de distribuição, ele sai direto da loja. Então vamos supor que você está, né, querendo pedir um saco de ração e você precisa para amanhã, né, ou até mesmo para hoje, né, para você alimentar o seu cachorro, o seu gato, enfim, qualquer outro tipo de pet. Se você pede no aplicativo, e o aplicativo te responde ali que vai demorar 3 dias, 2 dias para chegar esse saco de ração, o que você vai fazer? Você não vai consumir, né, o aplicativo. Talvez mesmo você escolha um supermercado, uma loja, um pet center próximo, que talvez não seja a pet, então ela perde venda. Fazendo essa modalidade Ship from Store, 96% das vendas que foram Ship from Store são entregues até um dia útil, ou seja, entregue muito rápido, até mesmo same day delivery, entrega no mesmo dia, até mesmo para você ser atendido, né, de uma forma muito rápida, né, para você ter aí uma fidelização, mais um motivo de você se fidelizar e pedir e recomendar o serviço da Pets. Então são produtos que até são de extrema urgência, como as próprias drogarias vêm fazendo isso, ou seja, como que você vai receber um remédio que você precisa usar, né, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você precisa tomar um remédio agora, você pede na farmácia, vai falar que vai demorar 3, 4 dias, um dia útil para entregar. Às vezes não é um fator competitivo, né, como a gente pensa. Então são determinados tipos de produto, né, que a Pets agiliza e traz Ship from Store, ou seja, o estoque é na própria loja e isso traz agilidade com o parceiro ali de entrega, né? Bom, agora explicamos como funcionam as entregas, como funciona o aplicativo, como funciona esse crescimento, por que cresceu, por que tem uma descorrelação referente à economia. Agora a gente vai falar do ecossistema, né, que traz ali produtos exclusivos, né, da Pets, Z-Dog, que foi uma última aquisição da companhia, foi uma grande aquisição. A parte física, né, que é a Z-Dog e a Pets, que todo mundo conhece. A estética é a parte Pets, ou seja, quando você leva o seu dog, né, o seu gato, enfim, qualquer tipo de pet para tomar um banho, enfim, isso também tem a marca Pets. A parte veterinária é a Seres, é o Centro Veterinário Seres. A parte de conteúdo, nós temos tanto Z-Dog Mafia, Z-Dog Blog, Z-Dog TV e Cansei de Ser Gato, que é o blog da Pets. Então, é plataforma de conteúdo para captar lead e captação de lead gera novos clientes no futuro, né? Na parte digital, tem a parte de Cansei de Ser Gato, como eu falei, também Z-Dog e Z-Now. E também temos Little Labs, né, assim, franquias Z-Dog e também a parte de SD, que é bem legal, que é o Adote Pets, né? Ou seja, a própria Pets incentivando a adoção de animais, né, de rua, situação de rua, que também tem o tratamento, né, o cuidado depois, né, posteriormente ali a adoção para quem deseja, né, um projeto bem legal. Bom, vamos lá, então a gente vai falar de destaque segundo trimestre, nós já falamos de alguns, então para quem relembra, né, a parte digital, 181 milhões de reais, crescendo 85%, 30% da receita bruta total, esse número é recorde, aqui também é recorde, 598 milhões de reais, como eu comentei no começo da apresentação. Vamos focar aqui no primeiro semestre, 336,8 milhões de reais, crescendo 133%, e também na receita bruta total, 55%. Já no índice de omnicanalidade, no semestre ficou em 85,4% da receita bruta digital, e no trimestre ficou em 86% também, mais um índice, né, também recorde por aqui, ou seja, trimestre atrás de trimestre recorde, né? Lucro líquido, 21 milhões de reais no trimestre, né, crescendo 109%, lucro bruto também crescendo 54,5% e EBITDA ajustado 56,2 milhões, crescendo 50%, em torno de 9,4% da receita bruta total. A gente está falando aqui na base do trimestre, embaixo que a gente tem a base semestral para quem quiser comparar. Expansão da rede de lojas, a entrada no norte do Brasil, como a gente falou ali, né, no primeiro slide. Temos entrada no norte do Brasil, né, para quem lembra, né, Palmas e também Manaus, presente da marca Pets e Seres nas 5 regiões do Brasil. Lembrando, 18 unidades federativas da marca Pets e metade 9 na marca Seres. Lembrando que a companhia inaugurou ali 35 lojas nos últimos 12 meses e totalizando 143 lojas no total, que é logo aqui, tá? Então, ou seja, inaugurações, a gente consegue acompanhar, a companhia vem ali inaugurando, né, muitas lojas, e também quando a gente compara aqui a maturação, né, o breakdown da distribuição etária das lojas, a gente consegue segundo trimestre, 46% das lojas têm 3 ou mais anos de existência, são lojas maduras, lojas que a maioria das pessoas já conhecem, lojas provavelmente na maior parte do sudeste do Brasil. 15% está no terceiro ano de vida, no ano 2, ou seja, segundo ano de vida, 14% das lojas, e ano 1, ou seja, um ano que a loja abriu, 25% são lojas, principalmente ali que foram inauguradas ali no meio, na metade no ano passado, né? Mix de lojas de São Paulo e outras unidades federativas, como a gente consegue entender que 46% corresponde a São Paulo? Para quem conhece a história, né, do Zinnemann, né, que é o CEO da companhia, que é o fundador da companhia,
Pets, nada mais era menos, era Pet Center Marginal, então aqui em São Paulo, né, da Marginal Tietê. Então, para quem conhece, é de São Paulo, então por isso que a gente consegue entender que 60%, né, fica na região de São Paulo e outras unidades federativas, sim, 40%. Então, ou seja, 40% das lojas da Pets, 40% de 143 lojas, está falando, né, que são lojas fora do estado de São Paulo, né, fora de São Paulo, que trazem aí essa região, essa diversificação geográfica das lojas da Pets, tá? Evolução de vendas, é isso que a gente gosta de falar um pouquinho. Na base semestral, um pouco mais de 1,135 bilhões de reais, tá? Ou seja, a companhia cresceu bastante, né? Ou seja, mais do que dobrou, né, a participação referente ao primeiro semestre de 2020. Próximo ali de dobrar ali, o crescimento da receita bruta também chegando a 55%. Same Store Sales, né? Isso que é legal, crescimento das mesmas lojas, né? Ou seja, crescendo 35% comparado ao primeiro semestre de 2021 e aqui no primeiro semestre de 2020, 16,8%, tá? Então, a gente consegue ver essa variação de ano contra ano, assim como crescimento da receita bruta total no gráfico do meio por aqui, tá? Plataforma digital, como eu falei, né? A plataforma digital superaram 30% em um trimestre pela primeira vez na história, né? Então, aqui a gente consegue entender, né, que a companhia é líder no download, né? Ou seja, ela consegue aí ter downloads ali acima de 300 mil downloads, também bem acima da empresa A e da empresa B. E também é líder, né, primeira no segmento, né, de ranking de acesso aos sites. Ou seja, se você digitar Pets, né, qualquer tipo, não só a pet, né, ou seja, qualquer produto para animal, né, para pet no Google, enfim, nas principais plataformas de busca, você provavelmente vai encontrar, né, a Pets em primeiro lugar ali no ranking ali, né, ou seja, tanto de acesso também de busca e também de conteúdo, que a própria Pets, como eu disse anteriormente, tem a plataforma Cansei de Ser Gato, tem a Zidog TV, tem diversas plataformas para chegar, né, num link, né, de acesso no site como pioneira ali, primeira, né, para ser mais preciso, primeira e líder no acesso aos sites comparado a outros peers do mercado. Aqui a gente vai falar de crescimento acelerado com sólida rentabilidade. Quando a gente fala de rentabilidade, a gente está falando aqui de EBITDA, crescente ali 50% de EBITDA comparado ao segundo trimestre de 2020. Uma margem EBITDA crescente, ficando próximo ali, um pouquinho acima do quarto trimestre de 2020, 9,4% de margem. Só abaixo disso ficou ali o terceiro TRI, que ficou acima, né? Ficou 10,4%. Comparado na base semestral, margem de 8,5%, crescendo 44%, 96 milhões de reais. Lucro bruto crescendo 54% na base semestral. Na base trimestral, comparado com o segundo trimestre do ano passado, cresceu 54,5%, está falando de 239,6 milhões, já falou desse número antes. E na base semestral, 454,8 milhões de reais, tá? Aqui, investimento e endividamento. Na parte de investimentos, aonde a companhia está alocando seu capital? Em novas lojas? Sim, novas lojas, mas aonde, né? Quais são os mais outros investimentos que a Pets está fazendo? Não só a abertura de loja. Vamos fazer aqui. 69,7 milhões de reais. São novas lojas hospitais, ou seja, aquele pipeline de crescimento, precisa de capital, ou seja, a maior parte desse capital no semestre. Tecnologia digital, ou seja, para ter uma plataforma digital, né, coesa, né, ágil, conseguir atender os seus clientes, precisa também de investimento, 22,8 milhões de reais. E por último, né, que é a manutenção das lojas, né, reforma, manutenção e outros, 14,6 milhões de reais. Ou seja, a maior parte, né, o grosso dos investimentos está em abertura de novas lojas, depois digital, tecnologia, infraestrutura tecnológica e, por último, reforma e manutenção de lojas, tá? O que é interessante, quando a gente fala aqui de dívida, né, dívida líquida e alavancagem, a companhia, né, segue ali, né, com uma relação dívida líquida por EBITDA, chegou a ficar negativa ali no terceiro trimestre de 2020, por efeito extraordinário. Agora está falando de uma alavancagem de 0,5 vezes, tá? Lembrando que lá na pandemia ficou ali, né, menos ali 0,1 vez, né, no terceiro trimestre, né, ficou negativo, ou seja, a companhia ficou caixa líquido, mas agora a companhia tem uma dívida líquida, né, de 102,1 milhões de reais, que é uma alavancagem muito baixa, de 0,5 vezes, mesmo com esse aumento comparado ao primeiro trimestre. Mas lembrando que o segundo trimestre de 2020 a companhia estava com uma alavancagem de 2 vezes dívida líquida por EBITDA. Então a companhia reduziu bastante, tá? Está acelerando os investimentos com alavancagem controlada, que é um fator bem interessante. Normalmente, né, algumas companhias alavancam seus investimentos e aumentam sua alavancagem, que não é o caso da Pets, porque ela vem gerando muita receita, vem gerando muito caixa, né, e vem reduzindo seu endividamento, tá? Bom, acho que não tem muito para a gente falar aqui em relação ao consenso do mercado, né? Então a gente vai falar aqui sobre o que realmente o mercado espera em relação a preço-alvo. Então temos 7 analistas recomendando compra,
Um analista recomendando neutro, então temos aqui JP Morgan recomendando a R$33, BTG a R$20, Ativa Investimentos a R$32,90. Também temos Now Securities colocando aqui, né, como neutro a R$22, Eleven colocando a R$28 e por último Santander colocando a R$20 o preço das ações da Petz, tá? Bom, o que a gente vai falar agora, né? Vai falar dos resultados da IMC, né? A gente vai falar um pouquinho agora do que realmente a companhia espera daqui para frente, a questão da relação da pandemia, as operações internacionais e, claro, né, o pipeline tanto do frango assado, do KFC, Pizza Hut, que são marcas que pertencem aí à IMC, para quem ainda não conhece, que eu vou falar um pouquinho, né? Então aqui temos, né, na capa, que é, né, a conhecida, né, KFC, que tem os lanches de frango, aqui temos a Pizza Hut, né, e também aqui, né, temos outras marcas aqui de lanches, né, e de alimentações, Viena, batata inglesa, diversos outros portfólios que são menores comparados às maiores operações aqui da IMC, tá? Bom, o que é de destaque, né? A IMC atinge a melhor performance desde o terceiro trimestre de 2019, tá? Impulsionado pela retomada de vendas nos Estados Unidos e no Brasil. Lembrando que a própria IMC não tem só operações no Brasil e nos Estados Unidos, mas também como América Central, tá? Então, receita líquida 445,4 milhões, crescendo quase 200% comparado ao ano passado. Realmente, no ano passado, a gente, para quem acompanha a companhia, teve um resultado muito ruim à medida, né, que o food service fechou, né? Ou seja, as lojas fecharam, tanto em shoppings, né, inclusive até lojas de rua. São os freestanding, né, também, de forma geral, não estou falando de todas as marcas, né, não só da IMC, mas do mundo todo, né, os seus peers também sofrendo bastante. Venda nas mesmas lojas, né, Same Store Sales cresceu 200%, lojas no total, 504, eles abriram 12 lojas, ou seja, adição de lojas, 12 lojas aqui. EBITDA, 77,9 milhões, lucro 21,1 milhões, dívida líquida caindo 60%, 163,2 milhões de reais, à medida que a companhia vai aumentando receita, vai aumentando caixa, geração de caixa. Bom, vamos falar de receita global como um todo, né? Ou seja, o que impulsionou essa parte aqui, né? Então, ou seja, a performance dos Estados Unidos cresceu 7% comparado com o segundo trimestre de 2019, ou seja, cresceu até mesmo que o patamar pré-pandemia. A gente está falando em dólar e também no Panamá, tá? Melhor performance de vendas no canal Delivery, cresceu 23% comparado ao segundo trimestre de 2020. Gradual evolução de vendas no Brasil, né? Também uma receita de junho crescendo 32% versus abril. E o frango assado cresceu 1%. Comparado com 2019, tá? E aeroportos e outros caíram 62% comparado com 2019, ou seja, a receita de aeroportos ainda não se recuperou no nível pré-pandemia, que é o nível de 2019. Então, isso que a gente consegue entender, ou seja, o nível nos Estados Unidos, né, as lojas conseguiram superar, né, a pré-pandemia, o canal Delivery surpreendeu bastante, né, positivamente à medida que as lojas estavam fechadas, o canal Delivery, né, ele trouxe ali a relação de substituição de vendas, mas ainda não recuperou as lojas, né, pelos aeroportos, e o frango assado ainda cresceu 1%, cresceu bem pouco ali comparado a 2019. Então isso que a gente consegue tirar de conclusão. Falando em números, né, que nós temos aqui 445,4 milhões de reais, como já falamos, né, a maior parte aqui relacionados tanto a Brasil quanto os Estados Unidos, né, 209 milhões de reais Brasil, 200 milhões de reais Estados Unidos, né, e também a gente consegue ver Caribe crescendo 700%, né, chegando ali a 35,6 milhões de reais, porque no segundo trimestre de 2020 era 4,3 milhões de reais, ou seja, a companhia no segundo trimestre de 2019 era 46 milhões, ou seja, ainda não recuperou comparado com 2019. Esse crescimento de 700% comparado ao segundo trimestre de 2020, né, quando a gente compara principalmente aqui em relação, né, em Brasil cresceu 133%, mas ainda nós ficamos um pouco abaixo do nível de 2019. E aqui, quando a gente compara, né, a relação de 2019 nos Estados Unidos, aí sim superou e muito, né? Chegou ali a crescer bastante, até mesmo com o segundo trimestre de 2020, que teve uma base bem ruim, né? Então isso que a gente consegue entender, porque às vezes só os Estados Unidos que conseguiu sair, né, do espectro de 2019, ou seja, conseguiu crescer no nível pré-pandemia, de resto ficou abaixo. Isso que a gente tira de conclusão, tá? Bom, a gente vai falar aqui das iniciativas de delivery, né? Pizza Hut trouxe a Hut Box, né, com delivery crescendo 13%. São ofertas com alto valor agregado, com o ticket médio crescendo 22%, tá? Então isso traz margem para a companhia. Eles trouxeram inovação com rentabilidade, então, ou seja, trouxeram ali a promoção chamada Hut do Dia, R$19,90 o combo, né, e traz uma pizza individual, também uma esfirra ali, né, um refrigerante, com 5 novos sabores, tá? Então traz ali uma oferta ali com valor menor, mas mesmo assim com valor agregado maior de forma relativa.
No KFC, na parte de frango, né? Delivery cresceu 18% comparado ao primeiro trimestre. São 5 novas lojas e um mix com maior rentabilidade, crescendo 28% de vendas de balde, que é esse balde de frango aqui comparado ao primeiro trimestre de 2021, tá? Então, ou seja, a gente tira de conclusão aqui que a companhia vem inaugurando produtos, né? Vem lançando novos produtos que têm ali valor agregado maior, ou seja, produtos que ela consiga jogar um preço maior, que ela não vai perder não só a qualidade, porque ela não só que é um produto novo, né, um produto ali que só ela tem, e ao mesmo tempo ela consegue cobrar mais caro do que um frango frito normal, né? Então, de um outro concorrente, como a gente pode comparar como um BK, né, um Burger King que vem ali com a marca do Popeyes também, que vem competindo aqui no Brasil, né? Bom, quando a gente fala aqui de delivery, no total da MC, né? Ou seja, pegando toda a parte de delivery de todas as marcas, né? As vendas no canal delivery do segundo trimestre representam 41% do total do KFC e 45,9% do Pizza Hut. E as novas plataformas do KFC contribuíram, né, impulsionando os resultados do delivery. Então, ou seja, o KFC, com essas novas plataformas de delivery que vêm sendo impulsionadas, então a gente vê um crescimento de 22% comparado ao segundo trimestre de 2020, agora um pouco mais de 100 milhões de reais, né, receita de delivery no ano de 2021, crescendo até mesmo 22% comparado ao primeiro trimestre, ou seja, as pessoas preferindo pedir pelo aplicativo, né, receber em casa do que mesmo ir ao restaurante, né, com os efeitos da pandemia, mas suavizando comparado ali ao segundo trimestre de 2020, que vem em números aí positivos à medida que as pessoas vêm adotando cada vez mais o canal delivery no seu dia a dia de consumo. Já o número de lojas, né, o que a gente tem para comentar aqui, né? Aqui a gente está falando das principais marcas, né? Que aqui quando a gente compara outros, a gente fala aqui de Viena, de batata inglesa, então a gente não vai falar, e também marcas dos Estados Unidos, enfim, de outras marcas por aqui. Estados Unidos a gente consegue ver aqui na linha azul mais escuro que são 28 lojas ali, né? Então vamos lá, o que a gente tem aqui no segundo trimestre? São 504 lojas, como eu comentei, adição de 12 lojas. Só no Brasil, né, que nós temos a parte do KFC, né, e da Pizza Hut. Então KFC são 104 lojas, Pizza Hut 229 lojas, a maior parte é KFC no resultado. Temos aqui Estados Unidos 28 e outras lojas 118. Lojas próprias, que é diferente, aqui a gente tem franqueados e lojas próprias. Aqui a gente vai falar só de lojas próprias. São 106 lojas, né, no total de outros, 28 lojas na parte aqui, que engloba aqui, né, principalmente na parte dos Estados Unidos. E também, ou seja, todas as lojas dos Estados Unidos são lojas próprias. A gente consegue tirar de conclusão. No KFC, a gente tem aqui praticamente, né, não vou dizer a metade, mas, por exemplo, ali 40% ali, mais ou menos, que são lojas próprias do KFC. E aqui, quando a gente compara, né, na base ali do Pizza Hut, temos bastante, né, lojas franqueadas, à medida que lojas próprias são somente 37. E frango assado entra na conta, como eu esqueci de falar ali, todas as lojas do frango assado são lojas próprias. Não existe lojas do frango assado que são lojas franqueadas, né? Tá mesmo 25 com 25, então todas as lojas são lojas próprias. Lembrando que frango assado, né, tem ali a participação tanto a parceria com a Raizen, né, ou seja, de novas lojas do frango assado, até com a opcionalidade do store in store, ou seja, de uma loja do KFC dentro de uma loja do frango assado, que adiciona marcas no portfólio, até aumenta a receita, né, dentro do mesmo portfólio e diminui custos de operação, né, à medida que tem ali uma menor área, né, e mais marcas dentro de um mesmo ambiente. E também uma parceria com a rede de postos Monte Carlo, também no interior de São Paulo, que vai adicionar novas lojas do frango assado por lá e aumentar a competitividade, à medida que também outros players, né, que inclusive não estão listados, né, como o Madeiro, né, que também implementou ali, né, a própria rede, né, em estradas, ainda é bem incipiente, né, fica ali, né, aqui em São Paulo, né, aqui próximo do interior de São Paulo, e também que tem outras redes de postos que também não estão listados, como a Rede Graal, enfim, outros competidores, né, que não estão listados na bolsa, mas também são concorrentes diretos, né, do frango assado. Então, quando a gente compara aqui de venda das mesmas lojas, a gente consegue ver um crescimento, né, significativo do frango assado, uma queda comparada ao primeiro trimestre de 2020, a gente vê aqui no Pizza Hut, ainda não se recuperou, mas comparado ao segundo trimestre de 2020, sim. Quando a gente compara com o KFC, ela vem se recuperando bastante, né, ou seja, que teve a maior queda, né, junto com as operações dos Estados Unidos. E no total, quando a gente traz aqui as marcas do portfólio consolidado, a gente consegue ver uma significativa melhora e até mesmo comparando com o primeiro trimestre de 2020, ou seja, o nível pré-pandemia, superando 1% de same store sales, ou seja, a companhia chegando ali no nível ali, num break-even ali, como pode dizer, né, de venda nas mesmas lojas, no fator consolidado, apesar de umas lojas não terem se recuperado, mas no conglomerado, né, das lojas, sim, ficou ali praticamente no 0 a 0, né, de venda de lojas mais maduras. Já no EBITDA global, geração de caixa
operacional global. Melhor EBITDA desde o terceiro trimestre de 2019. Muito bom, já é um primeiro ponto. Excelente performance nos Estados Unidos e Panamá. Por quê? Quando a gente lembra que a gente estava falando das lojas, né, quais lojas que performaram mais em relação à receita, geração de caixa, qual foi a operação, né, que teve o melhor número comparado a 2019? Somente Estados Unidos, tá? Então, significativa melhora nas vendas no Brasil ao longo do segundo trimestre. Também tem que lembrar que nos Estados Unidos teve um fator do programa ao emprego americano que ajudou no resultado, tá? Principalmente na pandemia. E forte alavancagem operacional com margem de EBITDA de 10,4%, excluindo, claro, itens não recorrentes, tá? Então, lembrando, a companhia vem melhorando bastante a sua geração de caixa, lembrando que 31,5 milhões de reais desses 77,9 são não recorrentes. Tirando o não recorrente, ficaria 46,4 milhões de reais. Tá? Lembrando que o segundo trimestre de 2019 ficou em 59,4, ou seja, abaixo do segundo trimestre de 2019, mas melhor do que o segundo trimestre, que registrou ali um EBITDA negativo de 27 milhões de reais. Então, o resultado, melhor EBITDA desde o terceiro trimestre de 2019. Tá? Então, uma sólida recuperação e ainda tem perspectiva, né, de acordo com que a companhia vem melhorando aí por aí. Bom, vamos falar de dívida, né? Então, preocupava a dívida referente ao segundo trimestre do ano passado, né? A dívida disparou, saltou para 416,9 milhões de reais, à medida que o segundo trimestre de 2019, né, ficou ali em 180 milhões, agora o segundo trimestre de 2021 ficou abaixo no nível pré-pandemia, ficou em 163,2. Comparado com o segundo trimestre de 2020, reduziram dívida, 60% da dívida. Então, ou seja, já é um ponto muito positivo. Fluxo de caixa das operações saiu de um número negativo positivo, 53,3, e lucro, né, a companhia estava com um prejuízo grande ali de 382 milhões de reais, e agora o lucro para 21,1 milhões de reais, isso já demonstra recuperação, já zerou o seu prejuízo, agora vem aí, né, elevando aí o lucro. Lembrando, em 2019 a companhia ficou ali 700 mil reais de lucro, né, ficou nem 1 milhão de reais de lucro, tá? Então a companhia recuperando bastante. Bom, o que a gente vai falar aqui agora, né, a gente não tem nenhuma expectativa do mercado, né, em relação a consenso, só tem aqui alguns números que foram entregues no ano passado, então a gente vai pular aqui para falar sobre recomendações, né? Então temos aqui 3 recomendações, temos Nice Securities recomendando R$7 compra, temos aqui o Market Performer, né, um neutro do Itaú BBA a R$4,50 e um neutro da XP a R$4, né, referente às ações da IMC, tá? Bom, o que a gente vai falar aqui agora, né? Qual é a principal empresa? Se a gente está falando aqui de IMC, agora a gente vai falar de Burger King, né? Ou seja, para fazer uma comparação ao vivo aqui para todo mundo, tá? Então, o que nós temos aqui, a teleconferência de resultados, né, do Burger King também cresceu bastante, né, referente aqui da tecnologia, né, a Totem, enfim, aplicativo e diversas iniciativas digitais, também crescimento de lojas, demonstrando a recuperação da economia e, claro, né, depois ali dos efeitos do coronavírus, que ainda persistem, né, mas à medida da vacinação vem avançando, vem trazendo números positivos, né? Então, desempenho financeiro, tem uma receita líquida, receita operacional líquida, né, crescendo 94%, né, o same store sales do Burger King crescendo quase 7%, do Popeyes, olha que interessante, né, a parte de frango crescendo quase 50%, isso que é interessante, ou seja, a parte de frango crescendo bastante na parte de same store sales, receita de canais digitais crescendo 75% para 187 milhões de reais, o EBITDA de 10,6 milhões de reais e uma margem EBITDA ajustada de 1,9%, tá? Bom, agora a gente vai falar de rede de restaurante, né? Número de lojas, né? Fecharam 2 lojas do Burger King, mas ao mesmo tempo abriram 6 lojas do Burger King, ou seja, 4 lojas net positivo do Burger King e 4 lojas Popeye, ou seja, 8 lojas, fazendo a conta aqui, né, net positivo. Lembrando que eles fizeram aqui uma aquisição repasse, né? Então, ou seja, encerramento com 919 restaurantes, sendo 717 próprios e 202 restaurantes franqueados, tá? Então, ou seja, tiveram a adição de 2 lojas comparadas ao segundo trimestre de 2020 e agora, quando a gente consegue observar aqui, 470 lojas estão em mall, ou seja, estão em shoppings, né? A gente consegue ver aqui também 168 lojas estão em freestanding, ou seja, são lojas de rua, e 202 restaurantes são restaurantes franqueados, tá? E quando a gente compara aqui em relação total, né, não muda tanto esse jogo, a gente consegue observar que o Popeyes eram 41 lojas no segundo trimestre do ano passado, cresceu para 49 lojas, ou seja, ganharam-se 8 lojas, né, desde o segundo trimestre de 2020, tá? Ou seja, a parte de frango crescendo bastante à medida que o próprio frango, né, ou seja, tanto o balde, o lanche de frango é muito incipiente aqui no Brasil, ou seja, não é tão popular, não é tão conhecido, então a companhia tem aí um vasto caminho para crescer em tamanho de loja, em crescimento até mesmo do hábito do consumidor em trocar, né, a sua preferência ou até mesmo complementar, né, a sua escolha. Receita operacional líquida, né, same store sales, evolução de vendas, a gente tem aqui a variação de vendas de semanas pré-pandemia,
consistente retomada de vendas com a suavização das medidas restritivas, né? Ou seja, aumento de vacinação, né? Menor caso de morte, menor caso de internações, e o crescimento dos canais digitais. Então, ou seja, a gente consegue observar a evolução de vendas crescendo aqui. Se a gente tivesse aqui o gráfico da evolução de mortes, né, de hospitalizações e internações, a gente consegue observar principalmente o seguinte, né, ou seja, as vendas crescendo e o número de mortes e hospitalizações caindo de uma forma relativa, até mesmo que a adoção, né, da relação de evolução de vendas vem aumentando através desse trigger, né, como a companhia disse aqui. Receita operacional líquida, né, Same Store Sales, a gente consegue observar o Same Store Sales, como eu comentei anteriormente, de mais de 48%, né, no POPES e quase 7% nesse número aqui, chegou a ficar negativo, né, no segundo trimestre de 2020, ou seja, a companhia não crescendo, né, ou seja, até mesmo caindo, né, o número de suas vendas nas mesmas lojas, mas agora revertendo, crescendo 94% referente à receita operacional líquida, tá? A gente está falando de 568 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Digitalização de vendas, olha que legal, Clube BK, né, prêmios, então, ou seja, você consumindo, você ganha pontos no aplicativo, que aumenta o loyalty, né, aumenta a fidelização do seu cliente. Crescimento de vendas digitais sobre receita total, 75%, então, ou seja, crescendo 75% versus segundo trimestre, atingindo 33% da participação sobre as vendas totais, ou seja, 33% de todas as vendas que são feitas no Burger King são feitas, né, através de forma digital, tanto pelo aplicativo, tanto do Burger King, tanto por aplicativos parceiros, tá? Então são vendas digitais, complementam ali o portfólio, né, de comercialização de produtos, né, do próprio Burger King, tá? Vamos falar do CMV, né, custo de mercadoria vendida, né? Então o que tem ali de fato, né, no custo da mercadoria vendida que está impactando, ajuste de preço e plataforma de CRM contribui para a performance de margem bruta, mas de forma geral a gente consegue ver o CMV caindo 580 basis points, né, chegando a 39,7%, despesas com vendas nos restaurantes, né, alta de 35% em virtude do benefício da MP 936 e pelo número de restaurantes fechados naquele período, tá? Então a gente consegue observar um número de despesas com vendas crescendo também à medida que essa MP, né, em relação do emprego também, né, que reduziu ali em relação em virtude, né, em número que a pandemia vem se flexibilizando, né, então não fazia tanto sentido em relação a isso. Agora daqui para frente, né? Despesas gerais administrativas, o famoso G&A, né? Crescem aí em virtude da MP, mas tem queda comparado ao primeiro trimestre de 2021. Ou seja, comparado ao primeiro trimestre de 2021, teve uma queda, mas comparado ao segundo trimestre de 2020, teve uma alta de 8,8% em virtude da MP, mas também outras despesas também crescendo ali de 3,5 milhões para 3,7 milhões de reais. No total, a gente está falando de 33,5 milhões de reais de G&A, tá? Bom, EBITDA ajustado, lucro líquido e alavancagem. Vai falar dos três aqui agora. Começando com o EBITDA, né, a companhia melhorando margem, 1,9% de margem, 10,6 milhões de EBITDA. Lembrando que está muito abaixo, né, muito aquém de 2019, de 2018, mas a companhia vem se recuperando. Né, lembrando que no ano passado foi um resultado bem ruim, uma queda de 30%. Né, em virtude aí do avanço operacional, né, a companhia traz ali como destaque iniciativas digitais que possibilitaram um patamar positivo de EBITDA no período. Relação de lucro ou prejuízo, a companhia teve, né, um resultado de 89,6 milhões de reais melhor do que o segundo trimestre, ou seja, segundo trimestre do ano passado foi 186,7 milhões de reais de prejuízo, ainda está no prejuízo com 97 milhões de reais, mas reduziu-se o prejuízo, né, ou seja, esse gap que vem diminuindo e a companhia espera, né, que pode chegar ali em níveis, né, no 0 a 0, né, ou seja, até mesmo ali em redução do break-even, né, indo para o lucro, tá? Endividamento líquido e alavancagem, né, que nós temos aqui. A companhia conseguiu reduzir sua alavancagem, que no segundo trimestre de 2020 era 0,9 vezes, à medida que a companhia melhorou, né, a relação de geração de caixa e dívida, mas, né, lembrando que a companhia, né, teve ali a maior alavancagem no segundo trimestre de 2017, quando bateu 2,2 vezes dívida líquida por EBITDA. Então, dívida líquida ficou em 318 milhões de reais, lembrando, no segundo trimestre ficou em 353 milhões de reais, tá? Quando a gente fala de investimentos, né, CAPEX, né, que é abertura, equipamentos e outros, a companhia segue com o plano de abertura com 10 restaurantes no período, são 120 milhões de reais de CAPEX, fluxo de caixa operacional, a gente está falando aqui de 12,1 milhões de reais negativos de fluxo de caixa, com consumo de caixa significativamente melhor do que o segundo trimestre, a companhia consumiu, né, um caixa de 77,8 milhões de reais, agora a companhia ficou com 12,1 em avanço das operações da companhia, então a companhia conseguiu melhorar na parte digital, na parte física, então trouxe uma melhora, né, no fluxo de caixa da companhia. Bom,
Falando de tudo isso, alguns pontos a companhia ainda não chegou ali no nível pré-pandemia, mas em outras frentes, como canais digitais, melhoraram bastante. Então, qual que é o foco da companhia? Como que ela vai conseguir chegar no nível pré-pandemia ou até mesmo superar, ou seja, crescer? Quais são os principais focos de resultado? Retomada de vendas, ainda não retomou, ainda a companhia precisa retomar a sua velocidade. Avanço do CRM, que também é importante, saber o que o cliente consome, o perfil do cliente, ou seja, trazer iniciativas digitais, que é o terceiro ponto, digitalização da experiência do cliente. Ou seja, para o cliente ele gostar, ele recorrer a esse serviço, ou seja, pedir uma vez, pedir duas vezes, recomendar para um amigo, saber quando ele quer comer, ou seja, será que esse cliente ele gosta de se alimentar um lanche do Burger King, do Popeyes à noite, numa quarta-feira, num sábado, num domingo, no almoço, talvez num café da manhã. Então, cada cliente consome de uma forma e consome determinado tipo de produto diferente desse portfólio. Saber o que o cliente gosta, que horas que o cliente gosta e quando ele consome, e de uma forma rotineira, se tiver ali uma perspectiva, ele vai entender, vai trazer um cupom, vai trazer uma oferta, um pop-up ali no momento certo e assertivo para converter a sua necessidade em venda. Crescimento de freestanding, lojas de rua, entendo-se desse motivo, como também lojas que tem ali drive-thru, e também food court, PLK. Clube BK, o outro ponto importante, que é a parte de aplicativo deles, que também tem pontos, ou seja, você compra o lanche lá dentro, até mesmo um preço mais competitivo, você ganha ponto, com esse ponto você consegue converter em produtos. E associação com Domino's, também é uma importante operação que a companhia vem crescendo, juntamente ali entrando na parte de pizzas, na parte da Domino's, que compete até mesmo com a IMC, que a IMC tem a parte de Pizza Hut. Então, bom, vamos lá, o que a gente vai falar aqui agora, agora a gente temos a tela de consenso do mercado, lembrando que a gente tem aqui na parte de EBITDA, ou seja, interessante, o mercado, a companhia entregou 10,6 milhões de EBITDA, isso já entregou no segundo trimestre. O que o mercado espera no terceiro trimestre? 93 milhões, ou seja, já um avanço significativo comparado ao segundo trimestre desse ano. E o quarto trimestre, esperam-se 149 milhões de reais de EBITDA, comparado ao terceiro trimestre. Então, ou seja, a companhia avançando muito forte em geração de caixa, consequentemente, ela vai reduzir dívida, vai aumentar a margem, vai aumentar a receita, ou seja, a receita, a companhia entregou 567 milhões, o mercado espera que seja 679 milhões e que seja 813 milhões no quarto trimestre do ano de 2021 para fechar o ano, tá? Quando a gente fala de preço-alvo, para a gente finalizar aqui, são 10 recomendações, 6 compra e 4 manter, entre elas Morgan Stanley colocando a 12,50, Bradesco BBI colocando neutro a R$13, Credit Suisse Auto Perform compra R$13, BTG também a R$13, tá o BBA colocando Market Perform neutro a 13, JP Morgan também colocando Overrate também a 14, Goldman Sachs colocando neutro a 10,40, HSBC colocando compra a 15,40 e também temos Now Securities colocando compra a R$21. Então são essas principais recomendações, Débora, para falar do Burger King e também, claro, de Popeyes, de todas as marcas que englobam aí, a marca do Burger King. Débora. Boa, Alex! Bom, gente, lembrando que vocês podem também acompanhar as notícias aí do mercado nas redes sociais da BMC, pelo nosso Instagram, @BMCnews, @BMC.news, e também pelo nosso portal que tem notícias do mercado sendo atualizadas minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque, como vocês já sabem, só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, você continua na nossa programação agora com a Lana Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now e todas as últimas notícias do mercado. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau, até amanhã.